Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: um homem quase feliz. O texto bíblico encontra-se em 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 19, que os queridos irmãos e ouvintes poderão acompanhar em suas Bíblias, até porque iremos utilizar outros textos da Palavra de Deus. Um homem quase feliz. Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, no relato da Bíblia, nós observamos que esse homem tratava-se de Naamã. No versículo 1, nós vimos que Naamã era chefe do exército da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele Deus dera livramento aos sírios. Era homem valente. Mas existia um porém. Naamã era leproso. Destacamos na Palavra de Deus algumas características positivas atribuídas a este homem. Nós vimos que Naamã era um homem bem-sucedido, pois era chefe do exército da Síria. Naamã era um general. Portanto, Naamã era um homem bem-sucedido, porque era o chefe do exército da Síria. Segunda, Naamã era um homem que tinha talento reconhecido pelo próprio rei. Naamã tinha prestígio, queridos ouvintes. Terceiro, Naamã era um homem abençoado por Deus. Por meio dele, Deus dera livramento aos sírios. Por Naamã, Deus livrou os sírios. Quarto, Naamã tinha uma esposa que o amava e se preocupava muito por ele. Naamã era um homem amado pela sua esposa. Quinto, Naamã era um homem valente. Contudo, queridos, diante de tanta coisa positiva, perguntamos: Naamã era feliz? Não. Naamã não era feliz. Naamã era um homem quase feliz. Ele até que poderia ser muito feliz, mas havia um porém. Naamã era leproso. E a Bíblia nos faz lembrar, queridos irmãos, queridos ouvintes, que naquela época a lepra não tinha cura. Isolava o doente do convívio social e levava-o a uma morte diária, uma morte lenta, uma morte sofrida e, sobretudo, solitária.
Quem tinha lepra naquela época morria sozinho, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus. Ele era isolado do convívio social. Deixava o meio e era colocado no isolamento para aguardar simplesmente a morte. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, a história de Naamã nos mostra claramente que, embora ele tivesse muitas características positivas em sua vida, existia um porém contraditório. O próprio texto bíblico que relata as suas características positivas finaliza com a seguinte afirmativa: porém, Naamã era leproso. Vimos, queridos ouvintes, que nos nossos dias não é diferente. É exatamente assim que muitas pessoas se sentem, queridos. Apesar de terem alcançado o sucesso profissional e familiar, apesar de gozarem do respeito de todos que os rodeiam, apesar de se sentirem pessoas abençoadas por Deus, apesar de serem valentes e lutadoras, essas pessoas não são inteiramente felizes. Apesar de tudo, essas pessoas não são inteiramente felizes. Há sempre um porém em suas vidas que consome suas energias, privando-os da felicidade plena, levando-os a experimentar uma mortificação diária, lenta, sofrida e solitária. No entanto, queridos, a Bíblia diz que Naamã era um homem quase feliz, que encontrou a cura do seu mal e a felicidade plena. Se um homem quase feliz encontra a plena felicidade, nós também podemos encontrar a nossa felicidade se mantivermos as mesmas posturas que Naamã manteve. O texto bíblico sugere 5 posturas de Naamã para a nossa meditação. Primeira postura: Naamã deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples. No versículo 2 do texto bíblico, queridos, nós vimos que Naamã deu ouvidos à palavra de uma menina escrava. Tanto acreditou que levou o assunto ao seu rei, que o autorizou a viajar para Israel. E ainda se dispôs a escrever uma carta de recomendação ao rei de Israel. Esta menina era muito simples, provavelmente analfabeta. Mas Naamã acreditou em suas palavras, pois ela falava de algo que conhecia pessoalmente lá da sua terra, e não de alguma teoria que aprendera em bancos escolares. E nós, queridos irmãos, queridos ouvintes, quantas vezes temos desprezado o testemunho vivo de alguém tão somente porque se trata de uma pessoa simples? Será que poderíamos contar quantas vezes o patrão ou a patroa desprezou o testemunho dos seus empregados cristãos? Será que teríamos condições de contabilizar quantas vezes o rico não deu ouvidos aos crentes pobres?
Ou quantas vezes o doutor desqualificou a palavra de fé das pessoas simples? Sabe o que a Bíblia diz acerca deste assunto, queridos ouvintes? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29, diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Segunda postura, Naamã foi buscar ajuda e conseguiu. Naamã foi buscar ajuda. A Bíblia diz que Naamã foi buscar ajuda. Quando estamos enfrentando um problema sério na vida, especialmente doenças graves, incuráveis, ficamos como que anestesiados. Tão grande é a desgraça que se abateu sobre nós e nossa família. Não tem jeito, não tem cura, não tem saída. Essas são as palavras que vêm às nossas mentes. Parece que o diagnóstico dos especialistas fica ecoando em nossa mente e nos deixa de mãos e alma amarradas. Por mais certo que eles estejam, porém, sua perspectiva é puramente humana. A Bíblia nos diz, por outro lado, que para Deus não existe a palavra impossível. Naamã não se deixou abater com o diagnóstico dos médicos. Ele acreditou e tomou uma decisão, uma atitude de fé. Foi buscar ajuda em Deus. Muitas vezes, queridos, até acreditamos no testemunho de fé das pessoas mais simples, mas ficamos paralisados diante da desgraça e não tomamos a decisão de nos levantarmos para buscar a face do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz acerca deste assunto, queridos? Em Isaías capítulo 55, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Terceira postura, Naamã se humilhou perante Deus. O texto bíblico diz que Naamã levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Também levou a carta do rei. Portanto, veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então, este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: Vai,
lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, ficou indignado. Retirou-se, dizendo, reclamando: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Observaram, queridos ouvintes, como o orgulho se manifesta em uma pessoa? Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Desceu ele e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne do menino, e ficou purificado. Naamã ficou curado. Queridos irmãos, queridos ouvintes, aqui nós vimos que Naamã trouxe seu ouro e sua prata, simbolizando a sua riqueza pessoal. Vimos também que Naamã trouxe 10 mudas de roupas finíssimas, símbolos do seu bom gosto. Vimos também que Naamã trouxe uma carta de recomendação do rei da Síria. Comprovando o seu grande prestígio perante ao rei. Porém, queridos irmãos, queridos ouvintes, Naamã trouxe também a sua altivez e o seu grande orgulho dentro do seu coração. Naamã era orgulhoso. Naamã trouxe também a sua altivez e o seu grande orgulho dentro do seu coração. O texto bíblico declara que Naamã esperava que o profeta de Deus viesse recebê-lo à porta, quem sabe, com um tapete vermelho, impressionado com sua riqueza, bom gosto, prestígio, mas nada disso aconteceu, causando grande frustração no poderoso general. Mas Deus é sábio, queridos, e naquela hora resolveu quebrar o orgulho de Naamã por meio do profeta, que além de nem sair para fora para ver o importante general sírio, enviou apenas um moleque de recado para lhe ordenar que se banhasse 7 vezes no barrento rio Jordão. Vimos aqui, queridos, a sabedoria de Deus. Acompanhado, certamente, da sua grande misericórdia.
que ele tem por todos nós. Naamã se revoltou, revelou o orgulho que havia em seu coração e negou-se a cumprir a ordem do profeta. Não fossem seus soldados a convencê-lo a obedecer, Naamã teria voltado para a Síria, exatamente do mesmo jeito que de lá viera. Mas seus soldados o amavam, até chamavam-no de pai, e insistiram com ele, e ele assim cedeu. Mesmo contrafeito, tomou o banho da humilhação 7 vezes. O número 7 é o número símbolo daquele que é perfeito ou completo. Isso significa que Naamã foi completamente humilhado diante dos seus soldados. Quando Deus viu que Naamã se humilhou, restaurou a sua saúde. Queridos irmãos, queridos ouvintes, quantas vezes nos aproximamos de Deus, tentando impressioná-lo com nossa riqueza pessoal, com nossas palavras bem colocadas e com nosso prestígio. Mas Deus não se impressiona com nada dessas coisas que nós consideramos importantes. Antes, Ele decide humilhar-nos para que entendamos que qualquer ação dele em nossa vida é graça e não mérito humano. Pois nós não merecemos nada, queridos. É por isso que Deus procede dessa forma. Quantas pessoas já voltaram para casa sem a bênção divina porque não quiseram se humilhar diante de Deus? Talvez tenha se negado a ir à frente para receber a oração ou para admitir publicamente a sua miséria e infelicidade. Ou então revoltaram-se contra alguma orientação de algum servo de Deus. Sabe o que a Bíblia diz acerca deste assunto, queridos? Em Mateus capítulo 23, versículo 12. Em Mateus capítulo 23, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Quarta postura. Naamã converteu-se no verdadeiro adorador. Queridos irmãos, queridos ouvintes, então Naamã voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas um presente. O profeta, porém, respondeu: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não o receberei. Naamã insistiu com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: assim seja. Contudo, desse a este teu servo terra bastante para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nenhum a outros deuses, senão o Senhor, o Deus de Israel. Deus impôs a humilhação a Naamã com um propósito.
revelar-se a ele. A cura divina restaurou não apenas o físico de Naamã, mas também a sua alma. Naamã recebeu a salvação de sua alma. Seu corpo foi curado, sim, mas sua visão acerca das coisas espirituais foi totalmente aberta. Agora ele sabe que só há um Deus verdadeiro em todo o mundo, o Deus de Israel, o nosso Deus. A quantos falsos deuses será que Naamã já havia implorado cura? Somente o Deus verdadeiro cumpriu sua maior necessidade. Somente o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, supriu a necessidade de Naamã. Nós vimos, queridos, todo ouro, prata e presentes que ele trouxe, quer agora dar ao profeta, não para comprá-lo ou impressioná-lo, mas como uma legítima expressão de gratidão por aquilo que Deus fez em sua vida através daquele homem, através daquele profeta. O profeta de Deus não aceitou, pois os verdadeiros homens de Deus não se prevalecem deste momento para arrancar dinheiro ou presentes das pessoas. Este é o procedimento de um verdadeiro homem de Deus. Naamã pede então para carregar 2 mulas com terra. Sim, terra. 4 sacos de terras. Por quê? Por que Naamã queria 4 sacos de terras? Para colocar num cantinho de sua casa e ali, sobre aquela pequena porção da terra de Israel, adorar ao Deus verdadeiro. É meio esquisito, é claro, mas foi sua forma simples de expressar que a partir daquele momento ele seria um verdadeiro adorador do Deus de Israel e que nunca mais iria adorar ou oferecer sacrifícios a outros deuses. Quando Deus abençoa alguém, queridos, sua bênção sempre quer ir além daquilo que a pessoa pediu. Junto com a graça solicitada, Deus quer salvar a alma daquela pessoa por meio da fé em seu único Filho, Jesus Cristo. Infelizmente, queridos ouvintes, muitas pessoas que um dia foram curadas e abençoadas por Deus irão para o inferno. Isso mesmo, irão para o inferno, pois rejeitaram um compromisso mais sério com Ele. Querem tão somente se livrar do sofrimento e voltar o quanto antes ao seu velho estilo de vida. Querem apenas a bênção, mas rejeitam o abençoador. Foi assim que aconteceu com os 10 leprosos que Jesus curou de uma só vez. 10 leprosos que Jesus curou de uma só vez. Somente um, queridos ouvintes, voltou para agradecer. Foram 10 curados. Somente um reconheceu e voltou para agradecer a Jesus. Sabe o que a Bíblia diz acerca deste assunto, queridos ouvintes? Em João, capítulo 3, versículo 16,
Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte também a palavra de Deus: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quinta postura de Naamã. Naamã reavaliou seus conceitos. Nós vimos, queridos, que nisto Naamã observou muito bem. Disse ele: quando meu amo entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Então logo Naamã declarou que nunca mais iria adorar ou oferecer sacrifício a outros deuses, senão ao Deus verdadeiro. Se lembrou que o seu senhor, o rei da Síria, quando entrava no templo do deus Rimom, um deus sírio, gostava de se apoiar na sua mão. E ele, Naamã, por respeito ao seu senhor e no cumprimento de seus deveres, também tinha que se encurvar diante da estátua daquele falso deus. Infelizmente, queridos, isso acontece. Isso acontece e aconteceu com Naamã, mesmo depois de convertido, mesmo depois de reconhecer que só existia o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Agora ele sabe que isto é errado e pede perdão a Deus. Foi seu primeiro conflito espiritual, sua primeira reavaliação de seus atos e estilo de vida. Esta é a marca mais legítima daqueles que de fato tiveram uma experiência real e transformadora com Deus. A vida de Naamã foi transformada. Nós vimos aqui que realmente ele se transformou em um verdadeiro adorador. Uma total e completa reavaliação de todas as suas atitudes, de toda a sua filosofia de vida e de todas as suas crenças e posturas. Naamã agora tinha que reavaliar toda a sua vida, todas as suas atitudes, todas as suas posturas. Tais pessoas querem agora viver de maneira tal que agrade ao Deus verdadeiro. E foi isso que Naamã fez. E quanto a nós? Nossas experiências com Deus ou com seu poder têm nos levado a uma tão grande reflexão? Essa é uma pergunta para cada um de nós refletir e responder para nós mesmos. Ou levianamente continuamos a viver nossas vidinhas do mesmo jeito que antes? Pensemos nisso, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sabe o que a Bíblia diz acerca deste assunto? Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Foi isso que aconteceu com Naamã.
será que isso também aconteceu conosco, queridos irmãos, queridos ouvintes? Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, aqui nós vimos que Naamã era um homem quase feliz. Voltou para casa feliz e curado, mas também transformado. Como foi que isto aconteceu? Como um homem quase feliz encontrou a felicidade? A resposta é: ele deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples. Ele foi buscar ajuda em Deus. Ele se humilhou diante de Deus. Ele se converteu num verdadeiro adorador. E por fim, ele reavaliou os seus conceitos. Façamos o mesmo, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus. A mensagem esclareceu os nossos corações e nossas mentes. O daqui por diante está com cada um de nós, ouvintes da palavra de Deus. Que nós possamos reavaliar os nossos conceitos, as nossas atitudes, as nossas posturas, como Naamã fez. Naamã, um homem quase feliz, que encontrou a plena felicidade através da busca de Deus. Que possamos nós, todos nós, ouvintes da palavra de Deus, seguir o exemplo de Naamã. E que Deus assim nos abençoe. Amém?